Obrigado, Michele. E a gente faz o link com o seu Chico agora, que é um cara que faz a narrativa sobre a nossa época, que consegue ser o trovador dos nossos tempos de uma maneira tão genial, para outro trovador, outro cronista da sua época, e que é de Chico para Chico. O álbum que a gente escolheu é o álbum Construção do Chico Buarque de Holanda, e que dispensaria apresentações do Chico Buarque, que é um clássico da música popular brasileira e que acaba sendo um clássico dentro do clássico. O Chico Buarque de Holanda tem uma trajetória política e poética que acaba sendo a síntese de uma geração. É essa ideia da trova mesmo que o seu Chico está fazendo atualmente. O Chico Buarque foi o arauto de uma geração inteira do período da ditadura militar. O álbum do Construção, ele acaba fazendo a expressividade da música do Chico propriamente dito. Porque não só tem o conteúdo político, quanto o conteúdo poético. O Chico Buarque, desde do início, desde a juventude dele, ele tinha um comprometimento social muito grande. Desde a época de colégio, no Colégio Santa Cruz, ele era engajado em causas da igreja, em movimentos sociais da Igreja Católica. Quando ele entra na faculdade, ele vai fazer arquitetura. A partir daí ele resolve musicar um espetáculo de teatro que vai ser o Morte e Vida Severina, que é um espetáculo consagrado no mundo inteiro. Ele acaba se afastando da arquitetura e acaba nos revelando um artista multifacetado. A gente fala não só a questão de compositor, de cantor, mas ele é futebolista, ele é escritor. Vale a pena a gente lembrar que mesmo na década de 60 e 70 ele tem uma produção de dramaturgia, Roda Viva, acho que é o primeiro grande espetáculo que ele monta junto com o Zé Celso Martinez Correia, que dá uma virada na carreira dele. O Chico, quando apareceu, os primeiros 3 LPs, os primeiros long plays do Chico Buarque, ele tinha uma característica de uma nostalgia lírica. Era uma decepção com o tempo presente dele, mas que queria voltar para o coreto da praça. Então, acho que o mais significativo é a banda, que é quando ele estoura com maior sucesso, que acaba tendo essa característica é uma fuga do tempo presente para um passado que na infância eu fui feliz. Pensa na fogueira de São João, pensa no coreto, pensa na praça. Você tem a idealização de uma dada realidade. Ao longo da carreira dele, o que acontece? A própria sociedade vai se transformando. O golpe de 64 vai ficando cada vez mais permanente, a ideia da brevidade dele vai sendo afastada. E em 1968, dezembro de 68, 13 de dezembro de 68, você tem a promulgação do AI-5. O que começa a acontecer? Prisões arbitrárias, exílio, expulsão das principais cabeças do Brasil, que são obrigadas a ir embora do Brasil. Era a ideia do Brasil, o ame ou o deixe. O Chico, ele era tão genial que, apesar dele fazer as críticas políticas, a censura não conseguia entender o que ele chama de frestas. Na realidade, ele vai ser um artífice da música, da canção. O Chico Buarque é um cancioneiro, igual o seu Chico. E ele consegue estar criando a música através de muitas metáforas, através de muitas frestas, e que escapava pelos dedos da censura e da ditadura militar. Com o AI-5 ele é uma voz isolada aqui no Brasil. Ele acaba indo fazer um show na Itália e ele não volta da Itália. Ele começa o que é chamado de autoexílio, já que ele não foi expulso, ele não estava em condições de retornar para o Brasil. E aí ele tem uma carreira de 2 anos na Itália. O Vinícius acaba indo ter com ele, o Toquinho faz uma excursão com ele, e quando o Toquinho tá para voltar para o Brasil, o Chico que vai levá-lo no aeroporto, e dali o Chico entrega para ele uma canção que é a canção falando de quem está voltando para o Brasil, quem esteve exilado
Só que o nome do aeroporto italiano não era sonoro. Como a maior parte dos intelectuais brasileiros estavam exilados em Paris, eles criaram uma das faixas desse LP, que é o Samba de Orly. Orly é o aeroporto de onde esse suposto exilado estaria voltando para o Brasil. Não vai demorar muito tempo, o Chico volta também, regressa para o Brasil, na década de 70 já, lança um single, lança um LP, não chega a ser um LP, um disquinho com Apesar de Você, que é uma das músicas que foi editado, o disco foi prensado, foi distribuído a 100 mil cópias e quando começou a ser executado nas rádios, os censores viram que o Apesar de Você não era um sambinha referente à amada dele, mas o Apesar de Você era Apesar de Você, ditadura militar. Aí eles confiscam o disco, proíbe a execução em rádio. Então a primeira grande guinada é o Apesar de Você, que antecede, é só uma faixa que antecede esse long play. Esse disco ele abre com a música Deus Lhe Pague, que ele mostra uma situação de alienação completa do cidadão brasileiro. Quer dizer, ele está alienado em termos políticos, acho que a palavra-chave desse LP é a questão da conscientização. Ele está alienado em o que está acontecendo na ditadura militar, ele está alienado juridicamente enquanto cidadão, por isso é que ele pede permissão para nascer, permissão para morrer e agradece a Deus por tudo isso. Então, na realidade, ele mostra essa cisão do trabalhador ou do cidadão brasileiro em relação ao que está acontecendo na sua época. Você vai ter a música título, que é a Construção, que é uma construção poética muito bonita, que além de ter um engajamento de denúncia social, da questão do trabalhador brasileiro, ele tem uma construção lírica que é maravilhosa. Todo verso acaba com uma proparoxítona. Então, é um exercício divertido para professores de português, porque todas as últimas palavras são acentuadas na terceira sílaba tônica e ele vai criando um movimento entre essas situações. Então, é o operário que cai do andaime para atrapalhar o tráfego, depois ele atrapalha o sábado. Então, a construção da música ela é muito inventiva em termos literários propriamente dito. Ainda dentro desse viés político, talvez valesse a pena a gente destacar. Então, Deus Lhe Pague, Construção e o Samba de Orly, que tem essa dimensão bem política. Em termos poéticos, a gente teria outras construções, Canção para Maria, mas eu queria fazer destaque e menção à Valsinha, que é feita com Vinícius de Moraes, e que é um libélulo, é um rasgo. A própria dimensão de ser cantado numa valsa, ela vem com essa nostalgia, ela vem com uma dimensão de um romantismo que está expresso na letra da música de uma maneira lacinante. É um grito de amor que faz... Os amantes acabam fazendo a cidade, no final, acordar em paz. É isso.